Oi pessoal, tudo bem com vocês? A mensagem de hoje é sobre uma parábola que Jesus contou, a parábola do joio e do trigo. Acredito que muitas pessoas já conheçam essa parábola, né? Mas tem algumas pessoas que não a conhecem. A parábola é o seguinte: havia um semeador e ele semeava sementes boas em seu campo, sementes de trigo. E certa noite, quando ele foi dormir, veio um inimigo e semeou sementes ruins no campo dele, sementes de joio. E aí, conforme foi crescendo, teve um certo dia que os empregados dele chegaram para ele e falaram: olha, nós vimos que semearam sementes ruins junto com as sementes boas de trigo. O senhor quer que a gente arranque? E aí o patrão falou para eles: não, vamos aguardar eles crescerem e quando chegar o tempo da colheita, vocês recolhem o joio, amarrem e queimem, e o trigo vocês colham o trigo e coloquem no celeiro. Essa é a parábola. E qual a história por trás da parábola que Jesus contou, né? Ele compara essa parábola ao reino de Deus, né? Que as sementes boas são as pessoas boas, as pessoas que creem em Deus, que fazem o que é certo conforme a palavra. E o joio são as pessoas ruins, que fazem maldade, que não creem em Deus. E inclusive pessoas que estão dentro de igrejas, pessoas que falam de Deus, mas que o coração dessas pessoas não estão com Deus. Porque há muitos joios no meio do trigo, há muitas pessoas que se dizem, né, cristãs, há muitas pessoas dentro das igrejas, dos lugares religiosos, que falam a palavra de Deus, mas de coração elas não estão. Então, Deus sabe, Deus conhece o coração de cada pessoa. Não adianta, as pessoas podem querer usar a palavra de Deus para ganhar dinheiro, para algum benefício, mas Deus conhece verdadeiramente o coração de cada um. E pode haver pessoas que não estão dentro da igreja, mas que seguem realmente a palavra de Deus, que são pessoas cristãs realmente. E essas pessoas, todas as pessoas que realmente são cristãs de todo o coração, que servem a Deus de verdade, serão salvas. As pessoas que falam de Deus, mas não estão com Deus, não serão. Se elas não se arrependerem, né? A tempo, elas não serão salvas. Então, gente, muitas vezes as pessoas deixam de frequentar uma igreja, um determinado local que fale da palavra de Deus, justamente por causa dessas pessoas que falam de Deus da boca para fora, mas não agem como um verdadeiro cristão. E isso desmotiva muitas pessoas a quererem ir para a igreja. Só que eu queria falar para vocês, o que eu quero falar para vocês, né? A gente não pode se basear nas atitudes das pessoas. A gente tem que estar focado em Cristo, em Deus. Eu já ouvi uma história de uma pessoa que é uma pessoa de muita fé, que gostava muito de frequentar a igreja todos os domingos, né? E o líder dessa igreja, na hora de dar lá a oferta, as pessoas que deram a oferta ele abençoou, e pessoas que não deram a oferta ele não quis abençoar. Então, assim, isso desmotivou muito essa pessoa a não querer frequentar mais a igreja, né? E realmente acontece muito dessas coisas de líderes religiosos terem atitudes que fazem com que as pessoas não queiram mais frequentar uma igreja, não queiram frequentar um local que não faz sentido para ela, né? Porque de acordo com a atitude daquele líder. Então, o que eu queria dizer para vocês não deixe que essas pessoas tirem você da presença de Deus. Não tire Deus da sua vida por causa de atitudes de pessoas. Inclusive, Jesus foi pregado numa cruz por causa de quem? Dos religiosos da época. Eles mandaram pregar Jesus. Pessoas que falavam de Deus mandaram pregar Jesus. E inclusive Jesus falava para eles:
a fariseus, os cobradores de impostos e as prostitutas herdarão o reino dos céus primeiro do que vocês. Por quê? Porque os cobradores, para quem não sabe, os cobradores de impostos e as prostitutas eram pessoas mal vistas naquela época, né? E sendo que muitos cobradores de impostos e prostitutas se arrependeram de seus pecados e creram em Jesus Cristo, ou seja, eles foram salvos. E muitos fariseus que tinha toda aquela religiosidade dentro deles, sabiam tudo da palavra, da lei, né, daquela época que Deus deixou, mas não tinham o coração aberto, não eram pessoas que amavam o próximo, eles faziam aquilo da boca para fora, porque era um status na época ser religioso. Então essas pessoas não foram salvas. Se elas não tivessem se arrependido a tempo, elas não foram salvas. E os cobradores de impostos e as prostitutas que se arrependeram e creram em Jesus foram. E os fariseus que não creram em Jesus, inclusive, né, que era o principal, eles não creram em Jesus e continuaram fazendo as coisas de acordo com o que eles achavam que era o certo. Então, assim, o fato de uma pessoa frequentar uma igreja durante anos, mas que realmente não está na presença de Deus, o fato dela frequentar a igreja não vai salvar ela. Mas uma pessoa que realmente está em Cristo, ela tem aquela... ela vai querer ir para um lugar, né, para congregar, porque a Bíblia fala, a palavra nos fala, nós devemos congregar com nossos irmãos. Então, é bom que a gente vá frequentar um lugar, e existem lugares sérios, né? A gente vê muitas igrejas aí que hoje em dia pregam teoria de prosperidade, coisas que não tem nada a ver com o evangelho. Então, saiba discernir um local sério, um local que realmente pregue a palavra. Não procure uma igreja só porque é mais perto da sua casa. Procure uma igreja séria, uma igreja que realmente pregue a palavra de Deus, que você vê que é um local sério. Então, porque a palavra nos fala, né, que a gente deve congregar com nossos irmãos. E por mais que tenha pessoas falhas dentro das igrejas, todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores, né? E a gente está lá justamente para isso, para tirar essa nossa falha, para ouvir o evangelho, ouvir a palavra de Deus e tentar mudar. Então foque em Cristo, foque em Deus quando você for para uma igreja, foque nele, foque nas pessoas. Mas, claro, se você vê que é um local que realmente prega uma coisa que não tem nada a ver com a palavra, aí não, e você realmente deve procurar um local mais sério, um local que realmente pregue a palavra de Deus, um local que realmente tenha Cristo como foco, né? Então, gente, a mensagem de hoje é essa: não deixe que pessoas nesse mundo, pessoas religiosas ou pessoas, qualquer tipo de pessoa, a atitude dela, não deixe que ela te tire da presença de Deus. Não deixe. As pessoas confundem muito religiosidade com ser cristão. Ser cristão é completamente diferente daquela religiosidade. Muitas vezes, muitas pessoas que são muito religiosas demais têm um orgulho, sabe? Um orgulho tão grande que se acha melhor do que os outros, se acha, porque eu conheço tudo da palavra de Deus, que não sei o que, e julga muitas pessoas e fala que a pessoa não deve fazer aquilo, sabe? Então, não deixe que isso atrapalhe a sua caminhada com Cristo, a sua caminhada com Deus. Deus, ele se revela de maneiras diferentes para cada pessoa. Então, gente, essa é a mensagem de hoje. Não deixe que atitudes de pessoas te afastem da presença de Deus, porque Ele quer o melhor para tua vida, sempre. Tenha intimidade com Deus, converse com Deus diariamente e tenta entender o que Ele quer para sua vida e o que você deve fazer de acordo com a vontade dele, porque tenho certeza que quando a gente começa a fazer as coisas conforme a vontade de Deus para nossa vida, tudo flui. Não tô falando que vai ser maravilhoso tudo, não. Muitas coisas vão acontecer assim de ruim, né? Porque às vezes umas coisas ruins que acontecem, que Deus precisa tirar da nossa vida, né? Mas assim, quando a gente começa uma caminhada com Deus verdadeira, tudo flui pro nosso bem, porque tudo coopera pro bem daqueles que amam a Deus, independente das circunstâncias, do que acontecer, se vai ser uma coisa boa ou ruim. Quer dizer, na verdade não é ruim pra gente, né? Com a nossa cabeça, com o nosso entendimento. Mas de acordo com a vontade de Deus, às vezes uma coisa que a gente acha que é ruim, não é ruim, porque é a vontade dele que aquilo ali seja tirado ou aquilo ali seja colocado para que algo melhor venha pra tua vida. Então é isso, gente. Faça a sua caminhada com Deus e não se importe com as atitudes das pessoas. Ore por elas. É isso. Fiquem com Deus. Um ótimo sábado. E até o próximo vídeo.